Bom, ontem eu estive aqui na tribuna, né? Inclusive para explicar porque o pessoal, né, ia votar contra o projeto do aumento aqui para os servidores aqui da casa. E falei que nós queríamos votar a favor em segunda votação. E falamos, inclusive, que é isso. A gente esperava que o governo viesse com a mesma porcentagem, pelo menos, porque os sindicatos estão pedindo 12,9% por causa da defasagem salarial, mas que pelo menos a gente achava que eles tinham de ter o índice inflacionário, como os servidores aqui da casa, como os servidores do TCM, porque nós somos a favor que todos os servidores tenham um índice salarial, né? Ou seja, o índice inflacionário pelo menos, né? E aí, chegou aqui na casa o índice dos servidores públicos. E o índice fala aqui assim, né? Primeira parcela, a partir de 1º de maio de 2025, 2,60. Segunda parcela, né, 1º de maio de 2026, 2,55. Ou seja, 5,15% parcelado em 2 vezes, esse ano em maio e o ano que vem em maio, né? Só que se fizer um negócio desse, quando chegar no maio do ano que vem, que vai ser a outra data base dos servidores, aí o governo vai falar, não, estamos dando aqui 2,55, não vai ter nada. Ou seja, no final das contas, né? No final da conta, se somar os dois, é como se nesse ano tivesse a reposição inflacionária e no ano que vem estaria zero. Quer dizer, vai ter em torno de 5% de inflação e pode ter uma inflação maior, porque o que a gente vê dos economistas falando que vai ter uma inflação maior, quer dizer, pode ter alguma coisa em torno de 6% no ano que vem de inflação e os servidores não ter nada. E aí, assim, e o abono complementar para professores, né? Reajuste de 6,27 para docentes da categoria 1 do quadro de profissionais de educação, ou seja, só para a base, esses teria 6,27, mas em abono. Abono é um abono, né? Quer dizer, se não incorpora, isso não vai impactar, né, a aposentadoria do servidor e tudo mais, né? E aí, os benefícios reajustados, né? Auxílio refeição e auxílio alimentação, mesmo percentual, 2,60 agora em 2025 e 2,55 em 2026. E aí assim, né? Claro, os sindicatos estão pedindo 12,9 com razão, porque já tem aí uma defasagem dos outros anos. Mas eu acho que o mínimo que o prefeito poderia fazer, e aí eu quero fazer sim, estamos aqui discutindo em primeira votação logo esse projeto, eu quero fazer um apelo ao governo, né, a secretária de gestão, ao Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes já foi prefeito aqui dessa casa, né, e ele teve relação com servidores públicos. E como prefeito, ele tem relação com servidores públicos. Eu acho que o mínimo que o governo poderia fazer é pegar o índice de 2026 e juntar agora com 2025, para quando chegar lá em 2026, né, ter uma outra conversa do índice de 2026. Né? Porque do jeito que está aqui, no fim, você já está falando para o servidor público que, no mínimo, eles vão ter uma defasagem de 6%, porque o ano que vem é numa outra negociação, mas já vai falar que vai ter o 2,55%. Então, não tem nenhum cabimento desse jeito. Se a gente tivesse com caixa ruim, se a prefeitura tivesse passando por dificuldades, mas não. Além do dinheiro da prefeitura, né, boa parte ter aumentado para investimento, e eu acho que a gente direcionar o dinheiro também, parte do orçamento, para os servidores públicos é investimento, porque quem faz a política na ponta são os servidores públicos, e para isso eles têm que ter condição de trabalho e também o mínimo de um salário para eles conseguirem viver, porque basta aqui, ó, se a casa toda fazer um pedido para a Secretaria de Gestão e falar a porcentagem dos servidores públicos, por exemplo, que estão com consignado, a gente vai ver que é coisa de 80%, 90%. Servidor não está conseguindo pagar suas contas, né? E mais ainda, né? Deixa de arrumar carro quando quebra, porque já está com consignado lá em cima, não consegue depois nem colocar um carro num mecânico. A situação, quem conversa com servidor público sabe disso.
a situação está extrema. Está extrema. E aí não tem condição de a gente aceitar esse ano qualquer índice que seja menor que o índice da inflação. Isso não tem cabimento. E aí eu queria só terminar, presidente, fazer esse apelo novamente para o prefeito Ricardo Nunes, né? Adiante o índice do ano que vem para esse ano, né? Vamos dar esse 5,15% agora, né? Agora, pelo menos, não é o ideal, mas pelo menos, né, daria conta da inflação. Menos que isso é um absurdo.